O velho empresário mandou afastar todos, mas uma enfermeira jovem ignorou a ordem, segurou sua mão, e ele não soltou mais. Você tem o mesmo toque da minha esposa. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O céu de São Paulo amanheceu cinzento naquela manhã de outono. Da ampla janela de sua mansão no bairro dos Jardins, Antônio Vasconcelos observava a cidade que nunca dormia com olhos cansados. Aos 65 anos, o empresário que construíra um império no ramo da construção civil contemplava o horizonte poluído com um misto de tédio e melancolia. A vista privilegiada que tanto o encantara quando adquiriu a propriedade há 20 anos, agora parecia apenas mais um símbolo vazio de um sucesso que não conseguia mais sentir. O som dos passos apressados de Marlene, a governanta que trabalhava para ele há mais de uma década, ecoou pelo corredor de mármore italiano. Ela bateu levemente na porta antes de entrar, carregando uma bandeja de prata com café, frutas frescas e a dezena de medicamentos que faziam parte da rotina matinal de Antônio. Bom dia, Sr. Vasconcelos. O Dr. Mendes ligou para confirmar a consulta das 14h. E sua filha Débora mandou mensagem dizendo que virá visitá-lo hoje à noite. Antônio apenas acenou com a cabeça, sem desviar o olhar da janela. As notícias soavam como mais obrigações, mais vozes, mais palavras vazias que teriam que ser suportadas. A doença degenerativa que atacava seus nervos não tinha cura, apenas paliativos. E junto com o diagnóstico vieram as visitas constantes de médicos, enfermeiros, terapeutas, familiares preocupados e amigos condescendentes. Obrigado. Marlene, pode deixar a bandeja. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia, mas estava cansado de fingir cordialidade. A governanta assentiu e saiu do quarto tão silenciosamente quanto possível, já acostumada com o humor instável do patrão. A mansão de 3 andares, com piscina, jardim e heliponto no telhado, era admirada por todos que passavam pela rua, arborizada no coração do bairro mais exclusivo de São Paulo. Para os transeuntes, aquela construção imponente representava o sonho brasileiro de ascensão social. Para Antônio, tornara-se uma prisão dourada. Ele se afastou da janela com dificuldade, apoiando-se na bengala de madeira entalhada que o acompanhava nos últimos meses. Cada movimento exigia esforço, cada passo era uma batalha contra seu próprio corpo. Ao passar pelo corredor decorado com obras de arte caríssimas, adquiridas em leilões internacionais, Antônio mal lançava um olhar para as telas que um dia foram motivo de orgulho. Quadros de Portinari, Tarsila do Amaral e de Cavalcanti adornavam as paredes como testemunhas silenciosas de uma vida dedicada à acumulação. Ao chegar à sala principal, encontrou seu filho mais velho, Ricardo, que folheava documentos com expressão séria. Aos 40 anos, Ricardo havia assumido a presidência das empresas Vasconcelos quando a saúde do pai começou a deteriorar. Magro, sempre impecavelmente vestido e com olheiras permanentes, era a imagem viva do executivo brasileiro de sucesso. Pai, precisamos conversar sobre a fusão com o Grupo Almeida. Há cláusulas que precisam de sua aprovação. Ricardo falou sem levantar os olhos dos papéis, como se o tempo fosse um recurso escasso demais para ser desperdiçado com cumprimentos. Bom dia para você também, Ricardo. A ironia era uma das poucas armas que Antônio ainda dominava com maestria. Não posso ter um momento de paz nem na minha própria casa? O filho finalmente ergueu o olhar, um misto de impaciência e preocupação em seus olhos. Desculpe, pai, mas o mercado não para. E os acionistas estão pressionando por uma decisão. Os acionistas? Antônio deixou escapar uma risada amarga. Esses abutres só querem saber de dividendos, não importa a que custo. Ricardo suspirou, fechando a pasta de documentos.
Podemos falar sobre isso mais tarde, mas é urgente. Tudo é urgente nesta casa. Tudo é importante, vital, inadiável. Mas sabe o que realmente importa, Ricardo? Silêncio. Um momento de paz. Isso sim seria urgente. Para mim agora. O filho se levantou, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Antes que pudesse responder, a campainha soou anunciando mais uma visita. Marlene apressou-se pelo corredor para atender à porta. Minutos depois, Dr. Mendes entrou na sala, carregando sua maleta de couro preto. O neurologista de renome internacional havia adiantado sua visita, provavelmente reorganizando sua agenda lotada para acomodar o paciente ilustre. Sr. Vasconcelos, como está se sentindo hoje? Perguntou com aquela voz estudadamente compassiva que Antônio tanto detestava. Como? Homem de 65 anos com um sistema nervoso que decide ter vontade própria. Como o senhor acha que estou me sentindo, doutor? A acidez em sua voz era palpável. O médico sorriu com condescendência. Entendo sua frustração, mas precisamos manter o otimismo. Os novos medicamentos que prescrevei da última vez estão surtindo algum efeito? Se por efeito o senhor quer dizer me deixar zonzo e com a boca seca, sim, estão funcionando perfeitamente. Dr. Mendes trocou um olhar significativo com Ricardo, como se Antônio não estivesse presente ou fosse incapaz de perceber a comunicação silenciosa entre eles. Vamos fazer alguns exames, sim? E depois conversamos sobre ajustes na medicação. Manhã arrastou-se entre exames, perguntas repetitivas, visitas de enfermeiros que mediam pressão, colhiam sangue e ofereciam sorrisos ensaiados. Cada interação era como um pequeno assalto à sua dignidade. Cada palavra de falsa esperança, uma ofensa à sua inteligência. Após o almoço, que mal tocou, Antônio insistiu em ficar sozinho no jardim. O espaço havia sido projetado pelo renomado paisagista Burle Marx, com espécies da Mata Atlântica cuidadosamente distribuídas para criar um refúgio verde no coração da metrópole. Era o único lugar da mansão onde ainda encontrava algum conforto. Sentado em um banco de madeira de lei, sob a sombra de um imponente ipê amarelo, Antônio observava o movimento dos funcionários pela propriedade. Jardineiros, seguranças, empregadas domésticas, motoristas, uma pequena cidade a seu serviço, e ainda assim sentia-se completamente só. Sua mente vagou para o passado, para os tempos em que escalava os andaimes de suas construções, quando negociava pessoalmente com fornecedores e clientes, quando sua presença impunha respeito e não pena. Lembrou-se da energia que o movia, do fogo que o consumia na busca incessante por mais. Mais contratos, mais edifícios, mais dinheiro, mais prestígio. Nessa busca, quantos almoços de família havia perdido? Quantos aniversários dos filhos? Quantas oportunidades de simplesmente estar presente? A conta era longa demais para ser feita agora. O som de passos suaves sobre o gramado interrompeu seus pensamentos. Virou-se com dificuldade, esperando encontrar mais um funcionário com alguma mensagem urgente ou pergunta irritante. Em vez disso, viu uma mulher que não reconheceu de imediato. Era jovem, talvez 30 anos, vestida de forma simples, mas elegante. Seus cabelos negros e cacheados estavam presos em um coque despretensioso e seus olhos castanho escuros o fitavam, com uma expressão que não conseguiu decifrar. Não havia pena, nem medo, nem a habitual deferência que todos demonstravam em sua presença. Sr. Vasconcelos, sou Luísa Gomes, sua nova acompanhante terapêutica. Sua voz era calma, melodiosa, sem o tom artificial que tanto o incomodava nos profissionais de saúde. O Dr. Mendes deve ter mencionado que eu começaria hoje. Antônio franziu o senho. Mais uma para me dizer como devo respirar, comer, dormir? Ou talvez tenha alguma nova filosofia oriental para me vender como cura milagrosa. A mulher não pareceu abalada com a grosseria. Em vez de responder imediatamente, sentou-se no banco ao seu lado, guardando uma distância respeitosa, e simplesmente olhou para o jardim. É um lugar bonito para se estar em silêncio, disse finalmente, sem olhar para ele. Às vezes o maior,
Presente que podemos dar a alguém é apenas estar presente, sem palavras. Antônio olhou para ela com surpresa, incapaz de esconder o espanto diante daquelas palavras que pareciam ecoar seus próprios pensamentos. Por um momento fugaz, um vislumbre de curiosidade atravessou seus olhos cansados, como um raio de sol, que encontra uma fresta em um céu nublado. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na rotina da mansão Vasconcelos. Enquanto médicos, enfermeiros e familiares continuavam seu desfile interminável de visitas e recomendações, Luísa estabeleceu uma presença diferente. Ela não chegava com uma lista de atividades terapêuticas ou conselhos não solicitados. Não insistia em conversas forçadas, nem demonstrava aquela piedade mal disfarçada que tanto irritava Antônio. Em vez disso, respeitava seus silêncios. Quando ele desejava ficar sozinho no jardim, ela simplesmente perguntava se poderia se juntar a ele. E se a resposta fosse afirmativa, sentava-se a uma distância confortável, às vezes lendo um livro, outras vezes apenas contemplando as plantas ou o céu. Não havia a pressão constante da conversa, nem o peso das expectativas. Numa tarde particularmente difícil, quando a dor estava mais intensa e seu humor mais sombrio, Antônio encontrou Luísa na biblioteca da mansão, organizando alguns livros. Não, precisa arrumar isso. Tenho funcionários para esse tipo de serviço, disse ele, apoiando-se pesadamente na bengala. Luísa virou-se calmamente, colocando um exemplar antigo de Grande Sertão Veredas de volta na estante. Não estou arrumando, estou explorando. Sempre acreditei que a biblioteca de uma pessoa revela muito sobre ela. Seus olhos percorreram as estantes que iam do chão ao teto. Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, literatura de peso. Imaginei que seus gostos fossem mais voltados para livros de negócios ou biografias de grandes empresários. Antônio se aproximou com dificuldade, olhando para os livros como se os visse pela primeira vez em muito tempo. Minha esposa que os colecionava. Teresa era professora de literatura. Sua voz mudou ao mencionar o nome da ex-esposa, tornando-se mais suave, quase nostálgica. Quando nos separamos, ela deixou a coleção. Disse que talvez um dia eu tivesse tempo para ler algo além de contratos e relatórios financeiros. Luísa não perguntou mais, não forçou a conversa para aquele território delicado. Em vez disso, retirou outro livro da estante. Este parece bem manuseado, comentou, mostrando um exemplar de Dom Casmurro com marcas de uso e páginas amareladas. Foi o primeiro presente que dei a Teresa, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Eu estava na faculdade de engenharia. Ela estudava letras. Nos conhecemos numa livraria do centro. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, e pela primeira vez em muito tempo, Antônio não sentiu a necessidade de preenchê-lo com palavras ásperas ou comentários sarcásticos. Gostaria que eu lesse algo para o senhor? Perguntou. Luísa, sem qualquer condescendência em sua voz. Era uma oferta genuína, não uma tentativa disfarçada de entretê-lo como se fosse uma criança. Antônio hesitou, então assentiu quase imperceptivelmente. Sentou-se em uma poltrona de couro verde escuro, enquanto Luísa puxava um banquinho e se acomodava a uma distância respeitosa. Sua voz fluía suave e rítmica, enquanto lia as palavras de Machado de Assis, preenchendo a biblioteca com uma energia diferente de tudo que aquela casa havia experimentado nos últimos anos. Quando Débora, a filha mais nova de Antônio, chegou para sua visita diária, encontrou uma cena que a deixou momentaneamente sem palavras. Seu pai, normalmente tenso e irritadiço, estava recostado na poltrona com os olhos fechados, uma expressão quase serena em seu rosto, enquanto Luísa lia em voz baixa. "Pai?" chamou Débora da porta, incerta se deveria interromper. Antônio abriu os olhos lentamente, como quem desperta de um transe agradável. "Ah, Débora, já é essa hora?" "São quase 6. Vim ver como o senhor está." Seus olhos alternavam entre o pai e a desconhecida que fechava o livro calmamente. "Estou bem, melhor do que estive em dias." Havia uma sinceridade incomum em sua voz.
Esta é Luísa Gomes, minha nova acompanhante terapêutica. Luísa, minha filha Débora. Luísa se levantou com um sorriso caloroso. É um prazer conhecê-la, Débora. Seu pai tem sido um paciente interessante. Débora, uma mulher de 30 e poucos anos, com os mesmos olhos penetrantes do pai, mas com uma expressão mais suave, apertou a mão de Luísa com curiosidade mal disfarçada. Espero que ele não esteja sendo muito difícil. Meu pai tem o dom de espantar cuidadores mais rápido que espanta sócios em potencial. Estou bem aqui, sabem? Resmungou Antônio, mas sem a costumeira irritação. E não estou surdo. Ainda, completou Débora com um sorriso afetuoso. O médico disse que o senhor precisa tomar os remédios corretamente. O breve momento de tranquilidade se dissipou como fumaça. Antônio se ergueu com dificuldade, o rosto endurecendo. O médico. Todo mundo nesta casa parece saber melhor do que eu o que é bom para mim. Talvez devessem todos se reunir e decidir quando devo respirar também. Luísa observou a transformação com atenção. Não tentou intervir, nem amenizar a situação. Respeitou aquele momento entre pai e filha, colocando o livro de volta na estante. Acho que vou deixá-los conversar, disse ela calmamente. Senhor Vasconcelos, estarei na sala de música se precisar de mim. Quando Luísa saiu, Débora se aproximou do pai com expressão preocupada. Ela parece diferente das outras, comentou, ajudando-o a se sentar novamente. Você parecia em paz quando cheguei. Antônio não respondeu de imediato. Seus olhos seguiram a figura de Luísa até ela desaparecer no corredor. Ela não fala demais, disse finalmente. Não fica tentando me animar com platitudes vazias, nem me tratando como um velho senil. Débora sorriu, tomando a mão do pai entre as suas. Então devemos mantê-la. É a primeira vez em meses que vejo você sem aquela expressão de quem comeu limão no café da manhã. A visita de Débora prosseguiu com as habituais atualizações sobre os netos, os filhos gêmeos dela, Pedro e Paulo, de 10 anos, que Antônio via cada vez menos devido ao seu estado de saúde. Havia uma tristeza, mal disfarçada quando ela mostrava fotos dos meninos no celular, contando sobre o campeonato de natação ou as notas na escola. Eles perguntam pelo avô, disse Débora hesitante. Sentem sua falta. Antônio desviou o olhar para a janela. Não quero que me vejam assim. Que lembrem de mim desse jeito. Pai, eles não se importam com a bengala ou se o senhor não consegue mais jogar futebol com eles. Só querem estar perto do avô. A conversa foi interrompida pela chegada de Ricardo, que entrou na biblioteca com o celular em uma mão e uma pasta de documentos na outra. Finalmente fechamos o acordo com os chineses, anunciou, como se continuasse, uma conversa interrompida momentos antes. Mas precisamos da sua assinatura para formalizar a joint venture. Débora lançou um olhar irritado ao irmão. Sério, Ricardo? Nem um boa noite ou como está, pai? Só negócios? Ricardo suspirou, guardando o celular no bolso. Desculpe, boa noite, pai. Como está se sentindo? Como um homem cujos filhos discutem sobre ele como se não estivesse presente, respondeu Antônio com amargura renovada. Deixem os documentos aí. Vou olhar depois. Mas é urgente, insistiu Ricardo. Os investidores estão esperando uma resposta até amanhã cedo. Os investidores sempre estão esperando algo urgente. O mundo vai continuar girando se eu assinar isso amanhã em vez de hoje. Débora interveio antes que a discussão escalasse. Ricardo, por favor, podemos ter uma noite em família sem falar de negócios? O jantar transcorreu em um silêncio tenso, quebrado apenas por comentários superficiais sobre o tempo ou a comida. Antônio comeu pouco, mais por obrigação que por apetite. Quando a sobremesa foi servida, pediu para se retirar, alegando cansaço. Na privacidade de seu quarto, sentia o peso da solidão mais intensamente. As paredes da mansão, apesar de abrigarem tantas pessoas, pareciam comprimir-se à sua volta. Aproximou-se da janela, observando as luzes de São Paulo que brilhavam como estrelas caídas. Lá fora, a vida continuava em seu ritmo frenético, indiferente ao seu sofrimento. Um leve bater na porta interrompeu seus pensamentos. Esperava que fosse Marlene com os medicamentos noturnos, mas, para sua surpresa,
Era Luísa quem entrou após seu consentimento. Desculpe incomodar, Sr. Vasconcelos. Só queria saber se precisava de algo antes de eu ir embora. Antônio notou que ela carregava o exemplar de Dom Casmurro debaixo do braço. Vai levar o livro? Perguntou, indicando o volume com um gesto. Se o senhor permitir, gostaria de terminar a leitura em casa. Ele assentiu, e então, sem planejamento prévio, as palavras escaparam de seus lábios. Por que você não faz como os outros? Não tenta me convencer de que vai ficar tudo bem, que a ciência avança todos os dias, que devo manter o pensamento positivo? Luísa permaneceu na soleira da porta, seus olhos encontrando os dele sem desviar. Porque seria desrespeitoso mentir para o Senhor, e porque às vezes o que precisamos não é de mais palavras, mas de alguém que esteja realmente presente. A resposta pairou no ar entre eles, simples e profunda ao mesmo tempo. Antônio sentiu algo se mover dentro de si, como uma porta há muito trancada que começava a se abrir. Obrigado, disse finalmente com uma sinceridade que surpreendeu a ambos, por não tentar preencher cada silêncio com ruído. Luísa sorriu, levemente, e acenou com a cabeça. Até amanhã, Sr. Vasconcelos. Quando ela fechou a porta atrás de si, Antônio permaneceu imóvel por um longo momento. Havia algo naquela mulher, algo que não conseguia definir, mas que trazia uma estranha sensação de familiaridade, como se, de alguma forma incompreensível, ela o conhecesse melhor do que as pessoas que faziam parte de sua vida há décadas. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente para a mansão dos Jardins. A presença de Luísa havia se tornado uma constante tranquilizadora em meio ao caos de médicos, terapeutas e reuniões de negócios que ainda preenchiam os dias de Antônio. Aos poucos, os funcionários da casa notavam mudanças sutis no comportamento do patrão. Menos explosões de raiva, mais momentos de calma contemplativa, até mesmo um ocasional sorriso discreto. Numa manhã ensolarada de sábado, quando o burburinho da cidade parecia mais distante, Antônio pediu para tomar o café da manhã no jardim. Luísa o acompanhava, ajudando-o a se acomodar sob a sombra generosa de uma jabuticabeira carregada de frutos escuros. Meu avô tinha uma fazenda no interior de Minas, comentou ele, observando a árvore. Passava os verões lá quando criança. Havia jabuticabeiras como esta por toda parte. Luísa sorriu, servindo chá para ambos. Deve ter sido uma infância boa. Era simples. Antônio tomou um gole do chá, sentindo o calor da bebida descer por sua garganta. Meu pai era contador na cidade, minha mãe professora. Não éramos ricos, mas nunca faltou nada. O luxo era passar as férias na fazenda do meu avô, correr pelos campos, subir em árvores. E como o menino do interior de Minas se transformou no magnata da construção civil de São Paulo? Perguntou Luísa com genuíno interesse. Antônio deixou escapar uma risada breve. Ambição, trabalho duro e talvez um pouco de obsessão. Seus olhos ganharam um brilho distante, como se enxergasse o passado materializado à sua frente. Vim para São Paulo aos 18 anos para estudar engenharia. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Meu primeiro emprego foi como auxiliar de obra, carregando sacos de cimento e fazendo café para os pedreiros. Deve ter sido difícil. Foi, mas havia algo visceral em ver um prédio nascer do chão. Comecei como auxiliar e em 5 anos era engenheiro responsável. Em 10 tinha minha própria construtora. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o jardim luxuoso. Construí este império tijolo por tijolo e no processo, incentivou Luísa quando ele deixou a frase no ar. No processo, deixei muita coisa para trás. Antônio voltou seu olhar para ela e havia uma vulnerabilidade rara em seus olhos. Perdi o primeiro dia de escola dos meus filhos. Perdi aniversários, recitais, jogos de futebol. Perdi meu casamento. Um pássaro cantou em algum lugar próximo, como se sublinhasse o momento de confissão. Luísa não preencheu o silêncio com consolações vazias ou conselhos não solicitados. Apenas assentiu levemente, reconhecendo a dor daquela admissão. Sabe o que é irônico? Continuou ele após um momento. Construí centenas de casas para outras famílias viverem. Criei espaços para pessoas rirem, chorarem, amarem,
e minha própria casa nunca foi realmente um lar. Ainda há tempo, disse Luísa suavemente. Antônio a encarou com uma mistura de ceticismo e esperança. Tempo? Com essa doença consumindo meu corpo dia após dia? Os médicos podem não dizer claramente, mas sei que estou perdendo esta batalha. A vida não é medida em anos, mas em momentos, respondeu ela, segurando gentilmente a mão trêmula dele. E um momento verdadeiro vale mais que décadas de existência vazia. O toque dela era quente e reconfortante. Antônio não puxou a mão de volta, surpreendendo a si mesmo com o conforto que encontrava naquele contato simples. Havia algo em Luísa que despertava uma confiança que ele julgava ter perdido há muito tempo. Você me lembra alguém, disse ele repentinamente. Não consigo identificar quem, mas há algo familiar em você. Um leve rubor coloriu as faces dela, quase imperceptível. Talvez eu tenha um desses rostos comuns. Não há nada de comum em você, Luísa. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, sinceras demais para um homem que havia décadas se escondia atrás de uma fachada de frieza e pragmatismo. O momento foi interrompido pela chegada de Pedro e Paulo, os netos gêmeos, que vieram, correndo pelo jardim acompanhados por Débora. Os meninos, ao verem o avô, diminuíram o passo, como se relembrassem as recomendações da mãe para não serem barulhentos ou agitados perto dele. Vovô, chamou Pedro, o mais extrovertido dos dois, mantendo uma distância cautelosa. Trouxemos nossos desenhos da escola para o senhor ver. Antônio sentiu uma pontada de tristeza ao perceber o receio nos olhos dos netos. Em que momento havia se tornado alguém que inspirava medo em vez de carinho? Venham aqui, moleques, chamou, abrindo os braços em um gesto que surpreendeu até a ele mesmo. Deixe-me ver esses desenhos. Os meninos se aproximaram com hesitação inicial, que logo se transformou em entusiasmo quando o avô os recebeu com um sorriso genuíno. Débora observava a cena com uma mistura de surpresa e emoção, seus olhos encontrando os de Luísa em um agradecimento silencioso. O restante da manhã transcorreu em uma atmosfera que há muito não se via na mansão Vasconcelos. Os gêmeos, encorajados pela receptividade do avô, falavam sobre a escola, os amigos, o time de futebol. Antônio escutava com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das histórias infantis, compartilhando algumas memórias de sua própria infância. Luísa se manteve discretamente afastada, permitindo que aquele momento familiar florescesse sem interferências. Quando Débora se aproximou dela, oferecendo um café, havia gratidão em seus olhos. Não sei o que você está fazendo, mas obrigada, sussurrou Débora. Faz muito tempo que não vejo meu pai assim. Não estou fazendo nada além de estar presente, respondeu Luísa com simplicidade. Seu pai é um homem extraordinário, sob todas aquelas camadas de amargura. Você fala como se o conhecesse há anos, não semanas. Algo indefinível passou pelo rosto de Luísa, rápido demais para ser interpretado. Às vezes conhecemos melhor um estranho em silêncio do que pessoas próximas em meio a muito ruído. Débora a estudou com interesse renovado. Você é diferente dos outros profissionais que contratamos, mas, não sei, presente de verdade. Luísa apenas sorriu em resposta, seus olhos voltando para Antônio, que agora mostrava aos netos uma antiga coleção de carrinhos miniaturas que guardava em uma estante da sala. Havia uma luz em seu olhar que transformava seu rosto, suavizando as linhas profundas de preocupação e tensão. Durante o almoço, Ricardo se juntou à família, trazendo como sempre sua aura de urgência e compromissos inadiáveis. Ao encontrar o pai rindo com os sobrinhos, parou por um momento, confuso com a cena incomum. Parece que estou perdendo a festa, comentou, tentando soar leve, mas com uma nota de desconforto. Venha se juntar a nós, filho, convidou Antônio, com uma cordialidade que fez Ricardo erguer as sobrancelhas em surpresa. Os meninos estavam me contando sobre o projeto de ciências deles. Ricardo se sentou, visivelmente deslocado no ambiente de descontração familiar. Seus olhos encontraram os de Luísa, que observava discretamente a interação. E ele inclinou levemente a cabeça em reconhecimento silencioso.
O almoço foi servido no terraço, com vista para o jardim e a piscina. A comida simples, feijoada, preparada pela cozinheira Dona Zulmira, que trabalhava para a família há décadas, contrastava com a opulência do ambiente. Era um dos poucos pratos que ainda despertavam o apetite de Antônio. Lembra quando a mamãe fazia feijoada aos sábados, pai? Perguntou Débora, servindo-se de couve refogada. A casa inteira ficava com aquele cheiro. Lembro, respondeu Antônio, e havia uma suavidade incomum em sua voz. Teresa tinha um jeito especial com a cozinha. Aprendeu com a mãe dela, que era do Recife. A vovó Teresa cozinhava para o senhor? Perguntou Paulo, o mais quieto dos gêmeos, com genuína curiosidade. Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Débora e Ricardo trocaram olhares rápidos, preocupados com a menção à avó que os meninos mal conheciam. O divórcio havia sido um assunto delicado por anos, raramente discutido abertamente. Sim, seu pequeno curioso, respondeu Antônio surpreendentemente. Sua avó Teresa era professora de literatura, mas cozinhava como um chefe profissional. Nos primeiros anos de casamento, quando eu ainda não tinha muito dinheiro, ela fazia milagres na cozinha com o pouco que tínhamos. Os olhos dos meninos se arregalaram, fascinados por esse vislumbre de um passado que desconheciam. E por que a vovó não vem nos visitar? Perguntou Pedro inocentemente. Débora interveio rapidamente. Pedro, isso não... Não, tudo bem. Antônio a interrompeu com gentileza. É uma pergunta válida. Voltou-se para o neto, escolhendo as palavras com cuidado. Sua avó e eu seguimos caminhos diferentes há muito tempo, Pedro. Às vezes, mesmo quando as pessoas se amam, elas descobrem que não conseguem mais viver juntas. Não foi culpa dela, nem minha. Simplesmente aconteceu. Era a primeira vez em anos que Antônio falava tão abertamente sobre o divórcio. Ricardo observava o pai com uma expressão indecifável, enquanto Débora lutava contra as lágrimas que ameaçavam se formar. Ela mora em Salvador agora, continuou Antônio, surpreendendo os filhos com essa informação que nem eles conheciam. Voltou para sua cidade natal depois que nos separamos. O senhor ainda fala com ela? Perguntou Débora hesitante. Antônio balançou a cabeça. Não, e esse é um dos muitos arrependimentos que carrego. O almoço prosseguiu em um clima de reflexão. Quando a sobremesa foi servida, pudim de leite, outra especialidade de Dona Zulmira, Antônio parecia cansado, mas de uma forma diferente. Não era a exaustão amarga e irritadiça dos últimos anos, mas um cansaço tranquilo, como se tivesse realizado um trabalho significativo. Acho que vou descansar um pouco, anunciou, levantando-se com dificuldade. Luísa se aproximou discretamente para ajudá-lo, mas, para surpresa de todos, foi Ricardo quem se adiantou, oferecendo apoio ao pai. Eu te acompanho, disse o filho mais velho, com uma gentileza incomum em sua voz. Enquanto os dois se afastavam, em direção ao quarto, Débora se aproximou de Luísa, que recolhia os desenhos que os meninos haviam deixado sobre a mesa. Não sei como agradecer, disse em voz baixa. Semanas atrás, meu pai mal suportava ficar na mesma sala que as crianças. Hoje ele contou histórias, riu, até falou da minha mãe sem amargura. Luísa sorriu, entregando os desenhos a Débora. Seu pai está redescobrindo partes de si mesmo que estavam adormecidas, não perdidas. Você tem uma formação em psicologia? Não. Exatamente, respondeu Luísa vagamente. Digamos que aprendi muito sobre o silêncio e seus poderes curativos. Mais tarde, quando a casa finalmente se aquietou, Antônio encontrou Luísa na biblioteca novamente. Ela folheava um álbum de fotografias antigas que havia descoberto em uma das estantes inferiores. Desculpe, disse ela, ao perceber sua presença. Não deveria estar mexendo nas suas coisas pessoais. Está tudo bem, respondeu ele, aproximando-se com passos lentos, mas seguros. São apenas lembranças empoeiradas. Antônio sentou-se ao lado dela no sofá de couro, olhando para as fotografias de tempos mais felizes, ele e Teresa, jovens e sorridentes, as crianças pequenas, viagens em família, celebrações. Sabe o que mais me aflige? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro.
Não é a doença em si, nem mesmo a perspectiva de partir. É pensar em tudo que deixei de viver enquanto perseguia uma fortuna que agora não me traz conforto algum. Luísa fechou o álbum suavemente, seus olhos encontrando os dele. Nunca é tarde para recomeçar, Antônio. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome, e o som tinha uma intimidade que o pegou desprevenido. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível caiu, e Antônio sentiu como se estivesse realmente sendo visto por alguém pela primeira vez em décadas. Uma manhã de agosto trouxe a São Paulo aquela chuva fina e persistente, que parecia lavar a poluição do ar, revelando um céu surpreendentemente azul quando as nuvens finalmente se dissiparam. Antônio acordou sentindo-se estranhamente revigorado. Nos últimos dias, sua condição física parecia ter estabilizado. Os tremores não haviam diminuído, mas tampouco haviam piorado, e as dores que o atormentavam pareciam mais controláveis. Dr. Mendes havia visitado no dia anterior, surpreendendo-se com os pequenos progressos. Não quero criar falsas esperanças, Sr. Vasconcelos, mas seus últimos exames mostram uma desaceleração no avanço da doença. Talvez os novos medicamentos estejam funcionando melhor do que esperávamos. Antônio sabia que não eram apenas os medicamentos. Algo havia mudado dentro dele, uma transformação sutil, mas profunda, que começara com a chegada de Luísa à sua vida. A amargura que por tanto tempo servira como escudo contra o mundo começava a se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. Vestiu-se com cuidado, optando por uma camisa azul clara em vez do habitual preto ou cinza. Quando Marlene entrou com o café da manhã, não conseguiu esconder a surpresa ao ver o patrão já de pé, arrumado e com um leve sorriso no rosto. "Bom dia, Marlene", cumprimentou ele, ajustando os punhos da camisa. "Está um dia bonito, não?" A governanta piscou, momentaneamente sem palavras. "Sim, senhor." A chuva parou e o sol apareceu. "Perfeito. Gostaria de tomar café no jardim hoje. E poderia avisar Luísa que desejo conversar com ela assim que ela chegar?" "Claro, Sr. Vasconcelos." Marlene hesitou à porta. "Se me permite dizer, o senhor está com ótima aparência hoje." Antônio assentiu em agradecimento, e a governanta se retirou, não sem antes lançar um último olhar surpreso para o patrão. Enquanto descia as escadas com cuidado, apoiando-se no corrimão, Antônio refletia sobre as mudanças das últimas semanas. A mansão, que antes parecia uma prisão dourada, começava a recuperar um pouco da atmosfera de lar que perdera há tanto tempo. No jardim, sentou-se sob seu ipê favorito, agora carregado de flores amarelas que ocasionalmente caíam como uma chuva dourada com a brisa matinal. O café estava quente e aromático, as frutas frescas e suculentas. Antônio se surpreendeu com o próprio apetite, saboreando cada garfada como não fazia há meses. Foi assim que Luísa o encontrou quando chegou, pontualmente às 8 da manhã. Ela parou por um momento, observando-o de longe. O homem que conhecera tão abatido e amargurado, agora parecia quase tranquilo, contemplando o jardim enquanto tomava seu café. "Bom dia", disse ela, aproximando-se. "Marlene disse que o senhor queria falar comigo." Antônio ergueu os olhos e um sorriso genuíno iluminou seu rosto ao vê-la. "Bom dia, Luísa. Sim, queria convidá-la para um passeio." "Um passeio?" A surpresa era evidente em sua voz. "Estou cansado destas paredes", explicou ele, fazendo um gesto que abarcava a mansão. "Por maior e mais luxuosa que seja, esta casa tem sido minha prisão. Hoje sinto-me bem o suficiente para sair e gostaria que me acompanhasse." "Tem certeza?" Dr. Mendes recomendou. "Dr. Mendes não é quem está vivendo neste corpo", interrompeu Antônio, mas sem a rispidez habitual. "Sei do que sou capaz, e hoje sinto que posso enfrentar o mundo lá fora, nem que seja por algumas horas." Luísa assentiu, reconhecendo a determinação nos olhos dele. "Para onde gostaria de ir?" "Há um lugar que não visito há mais de 20 anos", respondeu ele, uma nota de nostalgia em sua voz. "O Centro Cultural no Bom Retiro foi o primeiro grande projeto da minha construtora,
o que realmente colocou o nome Vasconcelos no mapa. Meia hora depois, o motorista da família, Sebastião, guiava a Mercedes sedã pelas ruas de São Paulo. Antônio havia optado por um carro menos chamativo que a Rolls-Royce, que normalmente utilizava, e insistira em sentar-se no banco de trás com Luísa, em vez de usar a limusine com divisória. A cidade pulsava com sua energia característica, o movimento incessante de pessoas, o ruído do trânsito, a mistura de arquiteturas que contava a história de Punxsutawney, uma metrópole em constante transformação. Antônio observava tudo com olhos renovados, como se visse São Paulo pela primeira vez. Construí mais de 100 edifícios nesta cidade, comentou, apontando ocasionalmente para um arranha-céu ou complexo comercial. Cada um deles tem uma história, um desafio específico que tivemos que superar. Luísa o escutava com atenção genuína, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam verdadeiro interesse. Sua presença ao lado dele era reconfortante, não invasiva, não condescendente, apenas calorosa e atenta. Quando chegaram ao Bom Retiro, Antônio sentiu um aperto no peito que nada tinha a ver com sua doença. O bairro havia mudado muito nas últimas décadas, mas o centro cultural permanecia imponente. Uma estrutura moderna e ousada para a época em que fora construído, com amplas janelas e uma fachada que combinava concreto aparente com elementos metálicos. Foi meu primeiro projeto realmente ambicioso, explicou ele enquanto Sebastião o ajudava a sair do carro. Eu tinha apenas 35 anos e uma construtora pequena. Ninguém acreditava que poderíamos executar um projeto deste porte. É magnífico, comentou Luísa sinceramente, admirando a arquitetura. O arquiteto era um jovem talentoso chamado João Mendonça, recém-formado na FAUSP. Ninguém queria arriscar contratá-lo para um projeto tão importante, mas algo em seus desenhos me capturou. Havia uma visão, uma ousadia. Antônio fez uma pausa, seus olhos percorrendo o edifício com uma mistura de orgulho e melancolia. João acabou se tornando um dos meus melhores amigos. Algo na maneira como ele pronunciou aquele nome fez Luísa desviar o olhar momentaneamente. Antônio não percebeu, absorto em suas memórias, enquanto caminhavam lentamente em direção à entrada do centro cultural. O interior do edifício era ainda mais impressionante. Um amplo átrio central, com luz natural entrando pelas clarabóias, galerias de arte dispostas em níveis que se conectavam por escadas e rampas suaves, criando um fluxo orgânico de visitantes. Quando inauguramos este lugar, continuou Antônio, sua voz mais baixa, agora quase reverente, foi uma celebração não apenas do edifício, mas de uma visão de cidade. Queríamos criar um espaço que fosse verdadeiramente público, acessível a todos, onde arte e cultura pudessem florescer. Eles caminharam lentamente pelo espaço, observando as exposições, o movimento das pessoas, a energia vibrante do lugar. Antônio ocasionalmente parava para observar detalhes arquitetônicos, explicando a Luísa as soluções encontradas para desafios específicos, a história por trás de cada decisão de design. Após quase uma hora de exploração, Antônio começou a demonstrar sinais de cansaço. Luísa sugeriu uma pausa no café do Centro Cultural, um espaço aconchegante com vista para um pequeno jardim interno. Este era o lugar favorito de João, comentou Antônio quando se sentaram. Ele dizia que um edifício não é feito apenas de espaços grandiosos, mas também de cantos íntimos onde as pessoas podem se conectar. Luísa observou seu rosto enquanto ele falava, notando o brilho nos olhos ao mencionar o amigo. Vocês devem ter sido muito próximos, comentou ela suavemente. Antônio assentiu, seus dedos traçando círculos distraídos na mesa. Ele era mais que um colaborador, era um verdadeiro amigo, daqueles raros que te desafiam a ser melhor, que não tem medo de dizer a verdade mesmo quando dói. O que aconteceu com ele? Perguntou Luísa com cautela, como se já soubesse a resposta. Perdemos o contato, respondeu. Antônio, um pesar evidente em sua voz. Há mais de 15 anos, foi complicado. Eu estava no auge da expansão dos negócios, obcecado com crescimento, com números.
João sempre foi idealista, preocupado com o impacto social da arquitetura, com sustentabilidade, conceitos que na época eu considerava luxos, que não podíamos nos dar se quiséssemos competir. Ele fez uma pausa, seus olhos perdidos nas memórias. Tivemos uma discussão terrível sobre um projeto em uma área de manancial. Eu queria construir um condomínio de luxo. Ele se recusou a comprometer seus princípios. Palavras duras foram trocadas, orgulho ferido de ambos os lados. Outro suspiro profundo. Nunca mais nos falamos depois daquele dia. Um silêncio pesado caiu entre eles. Luísa parecia absorver cada palavra, cada emoção não dita, com uma intensidade que ia além da simples empatia. Você sabe o que aconteceu com ele depois? Perguntou finalmente. Soube que ele se mudou para Salvador, abriu um escritório menor lá, focado em projetos sociais e sustentáveis. Antônio sorriu tristemente. Pelo que ouvi, ele encontrou o caminho que sempre quis seguir, sem as concessões que eu o pressionava a fazer. E ele constituiu família? A pergunta de Luísa veio quase como um sussurro. Antônio a encarou, com uma expressão curiosa, como se apenas naquele momento notasse algo estranho na insistência dela sobre o assunto. Sim, casou-se alguns anos depois com uma professora universitária. Tiveram uma filha, acredito. Seus olhos se estreitaram levemente. Por que o interesse em João, Luísa? Ela desviou o olhar, fingindo observar um grupo de estudantes que passava pelo jardim interno. Apenas curiosidade. Você fala dele com tanto carinho. Mas algo havia mudado na atmosfera entre eles. Antônio a observava agora com atenção renovada, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça cujas peças começavam a se encaixar. Você me lembrou alguém desde o primeiro momento, disse ele lentamente. Seus gestos, o jeito de inclinar, a cabeça quando está pensativa, até mesmo seu sorriso. Algo familiar que não consegui identificar até agora. Luísa manteve os olhos baixos, suas mãos agora inquietas sobre a mesa. Quantos anos você tem, Luísa? A pergunta veio direta, quase abrupta. 28, respondeu ela em voz baixa. E você é de Salvador. A palavra saiu quase como uma confissão. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de realização. Antônio a encarava com uma mistura de emoções. Surpresa, confusão, até mesmo um traço de mágoa. Você é filha de João, disse finalmente, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Luísa finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. Sim. E você veio trabalhar para mim sabendo exatamente quem eu era. Outra constatação, sua voz agora mais firme. Por quê? Não foi planejado não inicialmente, explicou ela, as palavras saindo apressadas. Sou realmente formada em terapia ocupacional. Trabalho com pacientes com condições degenerativas há anos. Quando soube que a Clínica Integrar estava buscando alguém para um caso específico, me candidatei normalmente. Só depois descobri que o paciente era você. E decidiu aceitar mesmo assim, ou talvez exatamente por isso? Havia uma nota de acusação em sua voz, ainda que controlada. Fiquei curiosa, admitiu ela. Cresci ouvindo histórias sobre Antônio Vasconcelos, o brilhante empresário que foi mentor e amigo do meu pai, e também sobre a dolorosa ruptura entre vocês. Seu pai me odiava, afirmou Antônio com amargura. Não, respondeu Luísa com firmeza surpreendente. Ele nunca te odiou. Ficou magoado, sim, decepcionado, mas sempre falou de você com respeito e às vezes até com saudade. Antônio pareceu momentaneamente desarmado por essa revelação. Então você veio para quê? Observar de perto o homem terrível que magoou seu pai? Ou talvez para se vingar de alguma forma? Vim para conhecer o homem por trás das histórias, respondeu ela. Simplesmente. E talvez para entender por que meu pai, apesar de tudo, ainda guarda seu retrato em seu escritório, ao lado das fotos da família. Essa informação pegou Antônio completamente desprevenido. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e, por um momento, pareceu sem palavras. Meu pai sempre disse que você era um homem complexo, continuou Luísa, sua voz mais suave agora. Obstinado, às vezes difícil, mas com um coração maior do que você mesmo reconhecia. Ele dizia que foi você quem o ensinou a acreditar em si mesmo como arquiteto,
que sem seu apoio inicial, ele nunca teria tido coragem de seguir seus sonhos. Antônio sentiu um nó na garganta. As lembranças voltavam agora como uma enxurrada. João, jovem e idealista, apresentando desenhos ambiciosos em seu pequeno escritório. As noites passadas discutindo projetos, sonhando com uma São Paulo mais humana. Os almoços de domingo na casa de João e sua esposa Clara, antes que o dinheiro e o poder começassem a distanciá-los. Por que não me disse desde o início? Perguntou finalmente, sua voz mais controlada. Temia sua reação, admitiu Luísa. Imaginei que você me mandaria embora imediatamente se soubesse, e depois que começamos a trabalhar juntos, percebi que estava realmente ajudando. Não queria interromper o processo. Então toda essa... Ele gesticulou vagamente entre eles. Conexão. Foi apenas parte do seu trabalho? Ou pior, uma forma elaborada de estudar o velho inimigo do seu pai? Luísa segurou suas mãos trêmulas sobre a mesa, seus olhos fixos nos dele, intensos e sinceros. Não. O que aconteceu entre nós foi real, Antônio. A conexão que estabelecemos, o silêncio que compartilhamos, tudo isso foi genuíno. Vim por curiosidade, fiquei por compaixão e permaneci porque... Ela hesitou buscando as palavras certas. Porque descobri que meu pai estava certo sobre você. Antônio manteve-se em silêncio, processando tudo aquilo. Parte dele queria se sentir traído ou enganado, mas outra parte, talvez a mais honesta, reconhecia que o que Luísa trouxera à sua vida nas últimas semanas era precioso demais para ser descartado por orgulho ferido. Como está seu pai agora? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Está... bem, ainda trabalha, embora menos. Dedica-se mais a projetos sociais e a dar aulas na Universidade Federal da Bahia. Luísa sorriu levemente. Ele ainda fala do Centro Cultural como seu projeto mais especial, não pelo prédio em si, mas pelo que ele representou. 2 jovens sonhadores acreditando que podiam mudar a cidade. Antônio assentiu lentamente, seus olhos voltando a percorrer o espaço ao redor. Éramos jovens e tolos, disse com um sorriso melancólico. Achávamos que tínhamos todas as respostas. E agora? Perguntou Luísa suavemente. Agora sei que mal comecei a fazer as perguntas certas. Ele voltou a encará-la, uma decisão formando-se em seus olhos. Gostaria de me levar até seu pai, Luísa. Acho que tenho um pedido de desculpas para fazer com 15 anos de atraso. O sorriso que iluminou o rosto de Luísa foi como um raio de sol rompendo nuvens de tempestade. Brilhante, caloroso e cheio de promessa. O regresso à mansão foi silencioso, mas não desconfortável. Uma nova compreensão pairava entre Antônio e Luísa. A revelação havia mudado algo fundamental na dinâmica deles, criando um vínculo mais profundo e complexo. Ocasionalmente, seus olhares se encontravam e um sorriso discreto era trocado, como se compartilhassem um segredo precioso. Ao chegarem, foram recebidos por um Ricardo visivelmente agitado, que caminhava de um lado para outro no saguão de entrada. Onde vocês estavam? Perguntou assim que os viu, seu tom oscilando entre preocupação e irritação. Ligamos para seu celular várias vezes, Luísa. Estava desligado, desculpe, respondeu ela, ajudando Antônio a se acomodar no sofá da sala principal. Fomos visitar o Centro Cultural no Bom Retiro. Ricardo olhou para o pai com evidente surpresa. Você saiu? Sem avisar ninguém? Não sabia que precisava de permissão para sair da minha própria casa, retrucou Antônio, mas sem a usual mordacidade. Havia quase um tom divertido em sua voz. Não é questão de permissão, pai. É preocupação. Dr. Mendes recomendou. Doutor, Mendes não é meu carcereiro, interrompeu Antônio com firmeza. E me sinto melhor hoje do que me senti em meses. Ricardo estudou o pai com atenção renovada, notando a cor em suas faces, a postura mais ereta, o brilho nos olhos que há tanto tempo estava ausente. Você realmente parece melhor, admitiu. Finalmente. O que era tão urgente que você precisava me encontrar? Perguntou Antônio, recostando-se confortavelmente. Ricardo pareceu momentaneamente confuso, como se tivesse esquecido o motivo de sua agitação. Ah, sim. Encontramos algo...
no escritório do sótão, quando estávamos organizando os arquivos antigos da empresa. Ele estendeu uma pasta de couro desgastada, com o logotipo original das empresas Vasconcelos gravado na capa, um V estilizado que Antônio havia desenhado pessoalmente no início de sua jornada empresarial. "O que é isso?" perguntou Antônio, aceitando a pasta com curiosidade. "Não tenho certeza", respondeu Ricardo. "Parece ser um projeto antigo, talvez dos primeiros anos da construtora. Tem a assinatura do arquiteto João Mendonça e uma carta endereçada a você." Ao ouvir o nome do pai, Luísa se aproximou tentando disfarçar seu interesse súbito. Antônio lançou-lhe um olhar rápido antes de abrir a pasta com cuidado, como se manuseasse um artefato histórico precioso. Dentro, encontrou plantas arquitetônicas amareladas pelo tempo, esboços feitos à mão com traços firmes e elegantes, que reconheceu imediatamente como sendo de João, e um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia inconfundível do antigo amigo. "Isso é..." Antônio examinou as plantas com crescente assombro. "É o projeto para o Instituto de Reabilitação que João e eu sonhamos em construir. Deve ter mais de 20 anos. Instituto de Reabilitação? Ricardo parecia genuinamente intrigado. "Nunca ouvi falar disso. Foi antes de você entrar na empresa", explicou Antônio, seus dedos traçando suavemente as linhas no papel. João tinha essa visão de criar um centro que combinasse tratamento médico de ponta com espaços humanizados, integrados à natureza. Algo revolucionário para a época. "O que aconteceu com o projeto?" perguntou Luísa, não conseguindo mais conter sua curiosidade. Antônio suspirou profundamente. "A vida aconteceu, a empresa cresceu, surgiram oportunidades mais lucrativas, prioridades mudaram. O instituto foi ficando para depois, sempre para depois, até que um dia simplesmente desapareceu dos nossos planos." Ele olhou para o envelope selado, hesitando por um momento antes de abri-lo. Dentro, encontrou várias páginas escritas à mão datadas de 15 anos atrás, exatamente a época da ruptura entre ele e João. "Vocês se importam se eu ler isso em particular?" perguntou, sua voz subitamente rouca. Ricardo assentiu, já se dirigindo à porta. "Claro, pai. Estarei no escritório se precisar de algo." Luísa também se levantou para sair, mas Antônio segurou levemente seu pulso. "Você pode ficar se quiser", disse em voz baixa. Talvez seja bom ter você aqui." Ela assentiu e sentou-se novamente, mantendo uma distância respeitosa, enquanto Antônio desdobrava cuidadosamente as páginas da carta. À medida que lia, sua expressão mudava. Surpresa, dor, arrependimento e, finalmente, uma espécie de resolução passaram por seu rosto. Quando terminou a leitura, dobrou as páginas com cuidado e ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para o jardim onde o sol da tarde criava padrões dourados sobre a grama. "Seu pai", começou finalmente, "era um homem muito mais sábio do que eu. Jamais fui." "O que ele diz na carta?" perguntou Luísa suavemente. Antônio se virou para encará-la, seus olhos brilhando com emoção contida. "Ele me perdoou. 15 anos atrás, enquanto eu alimentava ressentimentos e orgulho ferido, João escreveu esta carta me perdoando por tudo. E mais do que isso, ele deixou os planos completos do Instituto, atualizados e aperfeiçoados, junto com uma proposta detalhada de como poderíamos financiá-lo. Ele estendeu as plantas para Luísa, que as examinou com admiração. O projeto era verdadeiramente visionário, um complexo de edifícios que se integravam organicamente a um grande parque, com espaços terapêuticos inovadores, áreas de convivência e soluções arquitetônicas que combinavam beleza e funcionalidade. "Por que ele nunca enviou isso para você?" perguntou ela, passando os dedos sobre a assinatura do pai no canto da planta principal. "Ele enviou", respondeu Antônio, com um suspiro pesado. "Segundo a carta, esta pasta foi entregue no meu escritório há 15 anos, mas eu estava no auge da minha arrogância naquela época. Provavelmente dei instruções para que qualquer coisa vinda de João fosse arquivada sem meu conhecimento." Luísa observou a dor genuína em seus olhos.
Não é tarde demais, disse finalmente. Para o quê? Para realizar o sonho que vocês dois compartilhavam, o Instituto. Antônio a encarou com uma mistura de surpresa e esperança nascente. Você acha que seria possível? Depois de tanto tempo? Acho que seria perfeito, respondeu ela com convicção. E acho que seria a forma ideal de honrar a amizade de vocês. Um silêncio contemplativo caiu entre eles, cheio de possibilidades não ditas. Antônio examinou novamente os desenhos, uma ideia tomando forma em sua mente. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma firmeza e clareza que surpreendeu até a ele mesmo. Preciso falar com Ricardo e o conselho da empresa. E depois, se você puder, gostaria que entrássemos em contato com seu pai. Luísa sorriu, seus olhos brilhando com emoção. Ele ficará muito feliz em ouvir de você, Antônio. As semanas seguintes foram de intensa atividade na mansão Vasconcelos. O projeto do Instituto foi desenterrado do esquecimento e ganhou nova vida. Ricardo, inicialmente cético, foi conquistado pela visão e pelo entusiasmo renovado do pai. Reuniões com o Conselho Administrativo das Empresas Vasconcelos foram agendadas, e embora houvesse resistência de alguns membros mais conservadores, a determinação de Antônio era inabalável. Uma tarde, enquanto revisavam alguns detalhes do projeto no escritório da mansão, Ricardo observou o pai com uma mistura de admiração e preocupação. Tem certeza de que quer comprometer tantos recursos neste projeto, pai? A análise financeira mostra que o retorno será mínimo comparado a outros investimentos que poderíamos fazer. Antônio sorriu, um sorriso que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de preocupação e tensão acumuladas ao longo de décadas. Nem tudo na vida se mede por retorno financeiro, Ricardo. Demorei 65 anos para entender isso, mas finalmente compreendi. Ele pegou uma foto emoldurada de sua mesa, uma imagem antiga dele e João, jovens e sorridentes diante do recém-inaugurado Centro Cultural. Há 15 anos cometi o erro de escolher o lucro acima dos meus princípios, acima das relações que realmente importavam. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Ricardo estudou o pai com atenção renovada. Você realmente mudou nas últimas semanas. É quase como se tivesse voltado a ser a pessoa que conheci na minha infância. Talvez eu esteja apenas me reencontrando, respondeu Antônio suavemente, com a ajuda de algumas pessoas especiais. A conversa foi interrompida pela chegada de Luísa, trazendo notícias que ambos aguardavam ansiosamente. Falei com meu pai, anunciou ela, mal contendo a excitação em sua voz. Ele está disposto a se encontrar com você, Antônio. Na verdade, ele sugeriu vir a São Paulo na próxima semana para discutirmos o projeto do Instituto pessoalmente. O rosto de Antônio se iluminou com uma alegria quase juvenil. Isso é maravilhoso, disse, sua voz embargada pela emoção. Depois de tanto tempo, ele também está nervoso, admitiu Luísa com um sorriso afetuoso. Disse que está ensaiando o que vai dizer há dias. Somos dois velhos tolos, então, riu. Antônio sacudindo a cabeça, desperdiçando 15 anos por orgulho. Enquanto se preparavam para receber João Mendonça, Antônio dedicou-se a outra tarefa igualmente importante: reconectar-se com sua própria família. As barreiras que havia erguido ao longo dos anos começavam a desmoronar, permitindo aproximações que antes pareciam impossíveis. Uma noite, convidou Débora e os gêmeos para jantar na mansão. Pela primeira vez em anos, pediu que a refeição fosse servida na sala de jantar formal, com a melhor louça e os cristais reservados para ocasiões especiais. Mas o verdadeiro presente para a filha veio depois da sobremesa. Encontrei isso no sótão, disse ele, entregando a Débora uma caixa de madeira entalhada. Achei que você gostaria de ter de volta. Débora abriu a caixa com cuidado, e seus olhos se encheram de lágrimas ao encontrar o conteúdo. Dezenas de cartas que ela havia escrito para o pai durante seus anos na faculdade no exterior, junto com fotografias, pequenos souvenirs e até mesmo desenhos infantis que ela havia feito décadas atrás. Você guardou tudo, sussurrou ela, segurando uma carta particularmente especial,
aquela em que anunciava sua gravidez dos gêmeos. Guardei, confirmou Antônio, sua voz suave. Mesmo quando parecia que eu não me importava, mesmo quando estava perdido na minha própria amargura, uma parte de mim sempre se importou, Débora. Aquela noite marcou o início de uma nova fase na relação entre pai e filha. Barreiras foram derrubadas, mágoas antigas começaram a cicatrizar, e um espaço se abriu para construir algo novo sobre alicerces mais honestos e compassivos. Com Ricardo, o processo foi mais complexo. Anos de uma relação baseada quase exclusivamente em negócios haviam criado uma distância que não seria facilmente superada. Mas mesmo ali, pequenas mudanças começavam a acontecer. Gostaria que você assumisse a presidência do conselho, do instituto, propôs Antônio durante uma de suas reuniões de trabalho. Ninguém conhece os aspectos financeiros e administrativos da empresa melhor que você. Ricardo o encarou com surpresa. Pensei que você quisesse liderar o projeto pessoalmente. Quero estar envolvido, claro, mas este projeto precisa sobreviver. A mim, Ricardo. E confio no seu julgamento para garantir que ele mantenha seu propósito original, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Pela primeira vez em muitos anos, pai e filho tiveram uma conversa que ia além de números, contratos e estratégias de mercado. Falaram sobre valores, sobre legado, sobre o tipo de marca que queriam deixar no mundo. E embora ainda houvesse arestas a serem aparadas, um novo entendimento começava a florescer entre eles. No centro de toda essa transformação estava Luísa, cuja presença silenciosa e atenta criava um espaço seguro para que essas reconexões acontecessem. Ela observava com alegria discreta as mudanças que se desenrolavam na mansão Vasconcelos, sabendo que havia sido um catalisador, mas reconhecendo que o verdadeiro trabalho de cura vinha do próprio Antônio. Uma tarde, enquanto organizavam os últimos detalhes para a chegada de João, Antônio encontrou Luísa na biblioteca, onde tudo havia começado semanas antes. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela no mesmo sofá de couro verde escuro. Passei décadas construindo um império, acumulando mais dinheiro do que poderia, gastar em várias vidas e nunca me senti tão rico quanto nas últimas semanas. Luísa sorriu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. A verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos. Exatamente, Antônio. Segurou suas mãos com gentileza, seus olhos transmitindo uma gratidão que palavras não poderiam expressar adequadamente. Você me devolveu algo que eu nem sabia que havia perdido, Luísa. Me devolveu a mim mesmo. O momento de intimidade foi interrompido pelo som da campainha ecoando pela mansão. Ambos sabiam quem era. João Mendonça havia chegado um dia antes do previsto, tão ansioso quanto Antônio para recuperar o tempo perdido. Está pronto? Perguntou Luísa, apertando suavemente as mãos dele. Antônio respirou fundo, um misto de nervosismo e expectativa em seu rosto. Não, admitiu com um sorriso trêmulo. Mas acho que algumas das melhores coisas da vida acontecem justamente quando não estamos prontos para elas. Juntos, caminharam em direção ao saguão, onde um reencontro 15 anos atrasado estava prestes a acontecer. Um reencontro que selaria não apenas a reconciliação entre dois velhos amigos, mas também o nascimento de um sonho que agora, finalmente tinha a chance de se tornar realidade. O tempo pareceu suspender-se quando João Mendonça cruzou a soleira da mansão Vasconcelos. Aos 63 anos, ele mantinha a mesma postura ereta e o olhar intenso que Antônio lembrava, embora seus cabelos outrora negros estivessem agora completamente grisalhos, e novas linhas marcassem seu rosto bronzeado pelo sol de Salvador. Vestia-se com a simplicidade elegante que sempre o caracterizara, calça de linho clara, camisa azul de algodão e um blazer despretensioso. Por um longo momento, os dois homens apenas se olharam, décadas de história, compartilhada, de sonhos construídos e desfeitos, de palavras ditas e não ditas pairando no espaço entre eles. Foi João quem finalmente quebrou o silêncio. Você está mais magro, disse com aquela franqueza direta
que sempre fora sua marca. Registrada. Antônio deixou escapar uma risada curta, a tensão momentaneamente dissipada. E você está mais grisalho. Pois é, João sorriu, passando a mão pelos cabelos. Dizem que é o preço da sabedoria. Ou da teimosia, retrucou Antônio, e ambos riram, encontrando naquele breve momento de humor um caminho para transpor o abismo de 15 anos. Luísa observava a cena com lágrimas não derramadas nos olhos, vendo seu pai e o homem que aprendera a respeitar nas últimas semanas, tentando reconstruir uma ponte há muito desmoronada. Vamos para o jardim, sugeriu. Antônio indicando o caminho. Tem uma jabuticabeira lá que me lembra as tardes em Minas. Enquanto caminhavam, Luísa discretamente se afastou, dando aos dois amigos o espaço necessário para o reencontro que ambos tanto precisavam. Dirigiu-se à cozinha, onde pediu à dona Zulmira que preparasse o café forte e sem açúcar, que sabia ser o favorito do pai. No jardim, Antônio e João se sentaram sob a mesma árvore onde, semanas antes, ele e Luísa haviam compartilhado confidências que iniciaram toda aquela jornada de reconexão. Sua filha é extraordinária, comentou Antônio, quebrando o silêncio inicial. Ela tem muito de você. João sorriu com evidente orgulho paterno. Luísa sempre teve essa capacidade de enxergar além das superfícies, de conectar-se com as pessoas em um nível mais profundo. Clara e eu sempre soubemos que ela faria a diferença na vida dos outros. Clara, Antônio pronunciou o nome com nostalgia. Como ela está? Bem, continua lecionando na UFBA, agora como professora titular. Teria vindo comigo, mas está finalizando um livro sobre literatura brasileira contemporânea. A conversa fluía com surpreendente facilidade, como se o tempo e o ressentimento fossem obstáculos menores do que haviam imaginado. Falaram sobre os anos passados, atualizando-se sobre trabalhos, conquistas, perdas. João contou sobre seus projetos de arquitetura social em Salvador, sobre como havia encontrado propósito em desenhar espaços que realmente transformavam comunidades. Antônio falou sobre o crescimento das empresas Vasconcelos, sobre os filhos, os netos e, finalmente, sobre sua doença. Quando recebi o diagnóstico, admitiu ele, seu olhar perdido nas folhas da jabuticabeira, meu primeiro pensamento foi sobre tudo que construí, o império, os prédios, a fortuna. Mas nos meses seguintes, enquanto a doença avançava, percebi que nada disso importava realmente. O que me atormentava eram as conexões que perdi, as pontes que queimei. João o observava atentamente, sem interromper, oferecendo o raro presente de uma escuta verdadeiramente presente. Você foi uma dessas pontes, João, continuou Antônio, finalmente olhando o amigo nos olhos. Uma das mais importantes. E sinto muito por ter deixado que orgulho e ambição destruíssem o que tínhamos. Eu também tenho minha parcela de culpa, respondeu João com a mesma honestidade. Fui intransigente, teimoso. Poderia ter buscado um meio termo. Poderia ter tentado entender sua posição. Encontrei os planos do Instituto, revelou Antônio, observando como os olhos de João se arregalaram em surpresa. A pasta que você enviou há 15 anos, junto com a carta. Você nunca respondeu, disse João suavemente, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. Nunca a li, até algumas semanas atrás. Estava tão consumido pela raiva quando nos separamos que dei ordens expressas para que qualquer coisa vinda de você fosse arquivada sem meu conhecimento. Antônio fez uma pausa, a vergonha evidente em seu rosto. Foi um dos maiores erros da minha vida. E agora? Perguntou João, um vislumbre de esperança em seus olhos. Agora quero corrigir esse erro, respondeu Antônio com determinação. Renovada. Quero construir o Instituto, João. Exatamente como você o imaginou. Um espaço que combine a melhor medicina com a melhor arquitetura, que seja verdadeiramente humanizado, que coloque as pessoas no centro. O arquiteto o estudou com intensidade, como se buscasse a verdade por trás daquelas palavras. Por quê? Porque agora, depois de tanto tempo? Porque finalmente entendi o que você tentou me mostrar há décadas, que o verdadeiro legado
não está nas paredes que construímos, mas nas vidas que transformamos. Antônio sorriu tristemente. Precisei enfrentar minha própria mortalidade para compreender isso. João assentiu lentamente, um sorriso gradualmente se formando em seu rosto. Seus argumentos sempre foram convincentes, Vasconcelos, mesmo quando estavam completamente errados. Ambos riram, e naquele momento, algo do passado foi restaurado. Não exatamente como era antes, mas talvez algo mais forte, mais verdadeiro, temperado pelo tempo e pelas experiências vividas. Luísa encontrou-os assim quando trouxe o café, rindo juntos como velhos amigos, o desconforto inicial completamente dissipado. Seu coração se encheu de alegria ao ver o pai e Antônio conversando animadamente sobre os detalhes do projeto, já rabiscando ideias em guardanapos como faziam décadas atrás. Os dias seguintes foram de intensa atividade criativa. João e Antônio, revitalizados pela reconciliação, mergulharam no projeto do Instituto com energia renovada. Plantas foram revisadas, atualizadas com novas tecnologias e conceitos arquitetônicos. Ricardo, inicialmente cético, foi gradualmente conquistado pelo entusiasmo contagiante dos dois veteranos e passou a contribuir com sua expertise financeira e administrativa. Precisamos de um terreno especial para isso, comentou João durante uma das reuniões de planejamento. Algo que permita a integração com a natureza que imaginamos. Tenho o lugar perfeito, respondeu Antônio com um brilho nos olhos. Lembra-se daquela área no Alto de Pinheiros, perto do rio, que comprei há anos para um projeto que nunca saiu do papel? João assentiu, recordando-se. Aquele terreno arborizado com vista para o Pinheiros seria ideal. Está decidido, então, concluiu Antônio. O Instituto João Mendonça de Reabilitação será construído lá. Espere, João o interrompeu surpreso. Instituto João Mendonça? Não concordei com isso. Antônio sorriu, inabalável. Não estou pedindo sua permissão. É um reconhecimento ao arquiteto que concebeu a visão original e ao amigo que teve a grandeza de estender a mão quando eu não merecia. A discussão foi interrompida pela chegada de Débora e os gêmeos, que vinham se tornando presenças cada vez mais frequentes na mansão. Os meninos, perdendo rapidamente o receio inicial, corriam agora livremente pelos jardins, enchendo a casa com risadas e energia juvenil. Pai, chamou Débora, aproximando-se com uma caixa nas mãos. Encontrei mais coisas no sótão que achei que você gostaria de ver. A caixa continha fotografias antigas, imagens do início da construtora, das primeiras obras, celebrações, momentos de camaradagem entre os funcionários. Em muitas delas, Antônio e João apareciam juntos, jovens e determinados, sonhando com o futuro que construiriam. Olhe essa, disse João apontando para uma fotografia em particular. A inauguração do Centro Cultural. Lembra como ficamos nervosos com o discurso? Antônio sorriu, recordando-se. Você quase desmaiou quando o prefeito chegou. E você salvou a situação com aquele discurso improvisado brilhante. Os gêmeos se aproximaram, curiosos com as fotografias e as histórias que elas evocavam. Logo, os dois homens estavam rodeados por uma plateia atenta. Débora, Ricardo, Luísa e as crianças, enquanto recontavam aventuras do passado, desafios superados, momentos de triunfo e derrota. Foi nesse ambiente de reminiscências e planos para o futuro que Teresa, a ex-esposa de Antônio, fez sua inesperada aparição. Quando Marlene a anunciou na sala, um silêncio momentâneo caiu. Sobre o grupo, Antônio se ergueu com dificuldade, apoiando-se na bengala. Seu rosto uma máscara de surpresa e emoção contida. Teresa entrou com a elegância discreta que sempre a caracterizara. Aos 62 anos, mantinha-se esbelta e altiva, os cabelos completamente brancos emoldurando um rosto ainda bonito, marcado pelo tempo, mas não diminuído por ele. Usava um vestido simples de linho azul escuro e carregava apenas uma pequena bolsa. Teresa, Antônio conseguiu dizer finalmente. Que surpresa! Débora me ligou, explicou ela com voz calma e melodiosa. Disse que algo extraordinário estava acontecendo nesta casa.
Seus olhos percorreram a sala, detendo-se momentaneamente em João, a quem cumprimentou com um aceno afetuoso e finalmente pousando em Luísa. Você deve ser a famosa Luísa, disse, aproximando-se da jovem. Minha filha falou muito sobre você. Luísa apertou a mão de Teresa com respeito, sentindo imediatamente uma afinidade com aquela mulher de presença tão serena e olhar perspicaz. É um prazer conhecê-la, senhora Vasconcelos. Teresa, por favor, corrigiu a mulher mais velha, com um sorriso caloroso. Deixei de ser Vasconcelos há muito tempo. A tarde transcorreu em uma atmosfera surreal para Antônio. Sua casa, que por tanto tempo fora um espaço de isolamento e amargura, estava agora repleta de vozes, risos e uma energia vibrante que parecia fazer as próprias paredes respirarem. Teresa, João, os filhos, os netos, Luísa, todos reunidos, em uma configuração que semanas antes teria parecido impossível. Enquanto observava a cena da varanda, sentiu Luísa se aproximar, silenciosamente, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Como se sente? Perguntou ela suavemente. Antônio refletiu por um momento, buscando as palavras certas. Como se estivesse vivendo em um sonho, ou talvez acordando de um longo pesadelo. Luísa assentiu, compreendendo. Às vezes a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos, ou quando menos merecemos, acrescentou ele com um sorriso melancólico. Do outro lado da varanda, Teresa conversava animadamente com João sobre literatura brasileira contemporânea, enquanto os gêmeos competiam pela atenção de ambos, cada um tentando contar uma história mais impressionante que o outro. Ricardo e Débora, em um canto mais afastado, pareciam engajados em uma conversa séria, mas amigável, algo raro, entre os irmãos que frequentemente se encontravam em lados opostos de qualquer discussão. Sabe o que mais me surpreende? Comentou Antônio, observando a cena. Como tudo isso parece certo, como se essa fosse a configuração natural das coisas e tudo que veio antes fosse apenas um desvio temporário. Talvez seja exatamente isso, respondeu Luísa pensativamente. Talvez estejamos todos constantemente buscando voltar ao nosso caminho verdadeiro, mesmo quando nem sabemos qual é. Antônio a estudou com admiração renovada. Você tem a sabedoria do seu pai, sabia? Aquela capacidade de ver através das aparências, de enxergar o que realmente importa. O jantar naquela noite foi servido na grande mesa da sala de jantar, formal, que há anos não acomodava uma reunião tão numerosa. Dona Zulmira, inspirada pela ocasião especial, preparou um verdadeiro banquete, incluindo alguns pratos mineiros que sabia serem os favoritos de Antônio em sua juventude. Entre risos, histórias e ocasionais momentos de emoção contida, planos foram discutidos, ideias compartilhadas, pontes reconstruídas. O projeto do Instituto ganhou novos contornos, com Teresa sugerindo a inclusão de uma biblioteca terapêutica e Ricardo propondo parcerias com universidades para pesquisa e formação. Ao final da noite, quando todos começavam a se despedir, Antônio pediu um momento de atenção. Quero agradecer a todos por estarem aqui, começou ele, sua voz mais firme do que havia estado em meses. Esta casa nunca esteve tão viva, tão cheia de propósito. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto presente. Nos últimos meses, pensei muito sobre legado, sobre o que realmente deixamos para trás quando partimos, e cheguei à conclusão de que não são os edifícios, não é o dinheiro, não são os títulos ou as conquistas profissionais. São os momentos como este, as conexões que estabelecemos, as vidas que tocamos. Teresa o observava com uma expressão suave, sem o ressentimento que ele talvez esperasse ver. João assentiu em silencioso acordo, enquanto Débora e Ricardo trocavam olhares significativos. O instituto que estamos planejando, continuou Antônio, não será apenas mais um prédio com meu nome na fachada. Será um espaço de cura, de conexão, de respeito pela dignidade humana. Um lugar onde o silêncio não seja sinônimo de isolamento, mas de presença plena. Seus olhos encontraram os de Luísa, e um agradecimento silencioso passou entre eles.
E isso só está acontecendo porque uma jovem terapeuta teve a coragem de me mostrar que, mesmo no silêncio mais profundo, podemos encontrar uma forma de comunicação mais verdadeira do que muitas palavras vazias. Quando todos finalmente se retiraram, João para o hotel onde se hospedaria durante sua estadia em São Paulo, Teresa para a casa de Débora, onde passaria alguns dias, Ricardo para seu apartamento no Itaim, a mansão Vasconcelos parecia transformada. As mesmas paredes, os mesmos móveis, as mesmas obras de arte, mas tudo imbuído de uma energia diferente, como se a casa também respirasse mais livremente. Antônio, exausto, mas profundamente satisfeito, preparava-se para se recolher quando encontrou Luísa organizando as plantas do instituto na biblioteca. "Não precisa fazer isso agora", disse ele gentilmente. "Já é tarde." "Só estou colocando um pouco de ordem", respondeu ela com um sorriso. "Foi um dia intenso." "Foi perfeito", afirmou Antônio, sentando-se ao lado dela no sofá. "E isso tudo graças a você." Luísa balançou a cabeça em negativa. "Eu apenas abri uma porta. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la." Eles ficaram em silêncio por um momento, aquele silêncio confortável e comunicativo que havia se tornado a marca do relacionamento deles. "Sabe o que pensei hoje, vendo todos reunidos?", disse Antônio finalmente. "Que talvez eu precisasse ficar doente para realmente começar a viver. Que talvez a doença tenha sido, de uma forma estranha, uma bênção disfarçada." Luísa o estudou com intensidade. As crises muitas vezes são portais para transformações que, de outra forma, nunca encontraríamos coragem para realizar. "Você vai continuar como minha terapeuta?", perguntou ele repentinamente. "Agora que seu pai e eu estamos reconciliados, que o projeto está em andamento." A pergunta pegou Luísa desprevenida. Ela ponderou por um momento antes de responder. "Acho que minha função inicial foi cumprida. Você está se reconectando com sua família, encontrou um propósito renovado, está fazendo as pazes com seu passado. Então isso é um adeus?" A vulnerabilidade em sua voz era palpável. "Não", respondeu ela com firmeza. "É uma transição, de terapeuta e paciente para..." Ela hesitou, buscando a definição adequada. "Parceiros em um projeto que pode transformar muitas vidas." Antônio assentiu lentamente, um sorriso formando-se em seus lábios. "Parceiros. Gosto disso." Naquela noite, quando finalmente se deitou, Antônio sentiu uma paz que não experimentava há décadas. A doença ainda estava lá. Os desafios físicos não haviam desaparecido magicamente, mas algo fundamental havia mudado. O silêncio que antes o oprimia, agora o nutria, preenchido com possibilidades e conexões recém-descobertas. Um ano se passou desde aquele reencontro transformador na mansão dos Jardins. A primavera chegara novamente a São Paulo, trazendo consigo uma explosão de cores e fragrâncias que suavizavam a dureza urbana da metrópole. No alto de Pinheiros, às margens do rio que dava nome ao bairro, uma estrutura imponente, mas harmoniosamente integrada à paisagem natural, se erguia: o Instituto João Mendonça de Reabilitação, prestes a ser inaugurado. O edifício era a materialização perfeita da visão compartilhada por Antônio e João, uma série de pavilhões interconectados que se abriam para jardins terapêuticos, com amplas janelas que permitiam a entrada generosa de luz natural, espaços de convivência acolhedores e tecnologia de ponta discretamente incorporada ao design. A madeira certificada, o vidro e o concreto aparente se combinavam em uma harmonia visual que refletia a filosofia do lugar: integrar cura, natureza e dignidade humana. Nas vésperas da inauguração, Antônio Vasconcelos percorria os corredores do Instituto com passos lentos, mas firmes. Embora ainda usasse a bengala, sua postura estava mais ereta, seu olhar mais vivo. A doença não havia recuado, mas sua progressão desacelerara significativamente, permitindo que ele participasse ativamente de cada etapa da construção. "O que acha deste espaço, pai?", perguntou Débora, que caminhava ao seu lado, indicando uma área circular banhada pela luz do sol poente que entrava através de uma clarabóia estrategicamente posicionada. "É perfeito", respondeu Antônio.
admirando como a luz criava padrões quase mágicos no piso de madeira, exatamente como João imaginou. Um lugar onde pacientes podem se reunir para terapias em grupo ou simplesmente estar em silêncio contemplativo. Débora sorriu, observando a transformação que se operara no pai ao longo do último ano. A amargura que por tanto tempo o consumira dera lugar a uma serenidade quase palpável, uma presença que transmitia calma a todos ao seu redor. "Sabe o que mais me impressiona neste projeto?" comentou ela, enquanto continuavam o percurso pelo edifício. "Como ele combina perfeitamente sua visão pragmática com o idealismo do João. É funcional e eficiente, mas também poético." Antônio assentiu, reconhecendo a precisão daquela observação. Talvez seja por isso que João e eu formamos uma parceria tão boa no passado. Nossas diferenças não eram obstáculos, mas complementos. Seguiram para o jardim central, onde trabalhadores davam os últimos retoques na paisagem. Espécies nativas da Mata Atlântica haviam sido cuidadosamente selecionadas e dispostas para criar diferentes ambientes sensoriais, áreas de fragrâncias, texturas, sons. Um caminho sinuoso de pedras naturais serpenteava pelo espaço, conduzindo a pequenos recantos onde bancos convidativos permitiam momentos de contemplação. Ricardo aguardava por eles perto de um ipê amarelo recém-plantado, conversando com uma equipe de médicos que faria parte do corpo clínico do instituto. Ao ver o pai, interrompeu a reunião e veio ao seu encontro. "Acabei de receber a confirmação do Ministério da Saúde", anunciou com evidente satisfação. "O convênio foi aprovado. Poderemos atender pacientes do SUS já no primeiro mês de funcionamento." A notícia trouxe um sorriso genuíno ao rosto de Antônio. Essa era a parte mais importante do projeto para João, que não fosse apenas mais um centro de excelência para quem pode pagar. "Conseguimos o melhor dos dois mundos", explicou Ricardo, demonstrando um entusiasmo pelo aspecto social do projeto que teria sido impensável um ano antes. "Os atendimentos particulares e os convênios premium vão subsidiar os pacientes do sistema público, garantindo que todos recebam o mesmo nível de tratamento." Enquanto discutiam os detalhes operacionais, João e Luísa se juntaram a eles, trazendo consigo Teresa, que viera de Salvador especialmente para a inauguração. Nos últimos meses, a ex-esposa de Antônio se tornara uma colaboradora frequente do projeto, contribuindo com sua expertise em literatura para desenvolver programas de biblioterapia. "Parece que chegamos em um bom momento", comentou João, notando a expressão satisfeita de Ricardo. "Boas notícias?" "Excelentes", confirmou Antônio. "O convênio com o SUS foi aprovado." João sorriu, trocando um olhar significativo com a filha. "Viu? Eu disse que conseguiríamos." "Nunca duvidei", respondeu Luísa, que nos últimos meses assumira a coordenação do programa de terapias complementares do Instituto. Este projeto nasceu sob uma estrela especial. Teresa se aproximou de Antônio, observando-o com aquela percepção aguçada que sempre a caracterizara. "Você parece bem, Antônio. Melhor do que da última vez que nos vimos." Ele assentiu, reconhecendo a observação. "Estou bem. Não fisicamente. A doença segue seu curso, mas encontrei uma paz que não conhecia antes." O grupo continuou a caminhada pelo Instituto, cada um contribuindo com observações sobre detalhes que ainda poderiam ser aprimorados, ideias para os programas terapêuticos, planos para o futuro. A dinâmica entre eles fluía com uma naturalidade surpreendente. As antigas tensões familiares não haviam desaparecido completamente, mas tinham sido substituídas por um respeito mútuo e um propósito compartilhado que suavizava arestas, antes intransponíveis. No final do dia, quando os últimos operários deixavam o local e o sol começava a se pôr, Antônio pediu para ficar sozinho por alguns momentos. Caminhou até um banco posicionado estrategicamente para oferecer uma vista panorâmica, tanto do Instituto quanto do rio, e sentou-se, deixando que a brisa suave da tarde acariciasse seu rosto. Luísa o encontrou assim meia hora depois, quieto, contemplativo, com uma expressão de profunda serenidade. "Posso me juntar a você?"
Perguntou ela suavemente. Antônio sorriu em resposta, indicando o espaço ao seu lado no banco. Por alguns minutos, compartilharam o silêncio que se tornara a marca do relacionamento deles. Um silêncio cúmplice, comunicativo, preenchido de significado. Amanhã é o grande dia, comentou Luísa finalmente. Sim, respondeu Antônio, seu olhar ainda fixo no horizonte onde o sol desaparecia lentamente. Sabe o que estou pensando? Em como a vida dá voltas inesperadas. Há um ano eu estava preso naquela mansão, rodeado de luxo, mas completamente sozinho, consumido pela amargura, apenas esperando pelo fim. Ele fez uma pausa, respirando profundamente o ar perfumado do jardim. E agora estou aqui, vendo esse sonho se realizar, reconectado com pessoas que pensei ter perdido para sempre, finalmente compreendendo o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou Luísa com genuíno interesse. Antônio refletiu por um momento antes de responder. Conexão, não apenas com outras pessoas, mas com algo maior que nós mesmos. Um propósito que transcenda nossa existência individual. Ele sorriu, virando-se para encará-la. Você me ensinou isso, sabia? Com seu silêncio atento, sua presença plena. Luísa sorriu em retorno, seus olhos brilhando com emoção contida. Aprendi com meu pai que, às vezes, o silêncio é o melhor caminho para a verdadeira comunicação. A cerimônia de inauguração do Instituto João Mendonça de Reabilitação, na manhã seguinte, foi um evento simultaneamente grandioso e íntimo. A imprensa estava presente, assim como autoridades municipais e estaduais, representantes de associações médicas e de pacientes, mas o coração da celebração estava na reunião de pessoas cujas vidas haviam sido entrelaçadas por aquele projeto. A família Vasconcelos compareceu em peso, não apenas Ricardo e Débora com seus respectivos cônjuges e filhos, mas também primos, tios e outros parentes que há anos não participavam de eventos familiares. Teresa, elegante em um vestido azul turquesa, atraía olhares curiosos daqueles que conheciam a história do casal, mas interagia com Antônio com uma cordialidade natural que desarmava especulações maliciosas. João, como homenageado principal, tentava discretamente desviar os holofotes para a equipe de arquitetos jovens que o auxiliara na fase final do projeto, mas não conseguia escapar da atenção. Sua figura carismática, com o característico chapéu Panamá que adotara desde que se mudara para Salvador, atraía pessoas como um imã. Quando chegou o momento dos discursos, um palco temporário havia sido montado no jardim central. Ricardo, como presidente do Conselho Administrativo do Instituto, falou primeiro, destacando os aspectos inovadores do projeto e seu potencial impacto na saúde pública brasileira. Em seguida, o secretário estadual de Saúde enfatizou a importância de parcerias público-privadas no avanço da medicina de reabilitação. Finalmente, chegou a vez de Antônio. Enquanto se dirigia ao palco com passos cuidadosos, apoiado em sua bengala, um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Muitos ali conheciam sua trajetória, o magnata implacável que construíra um império, o homem que enfrentava agora uma doença degenerativa com dignidade impressionante, o filantropo que redirecionara sua fortuna para um projeto sem precedentes no país. Bom dia a todos, começou ele, sua voz firme apesar do corpo fragilizado. Estamos aqui para celebrar não apenas a inauguração de um edifício, mas o nascimento de um sonho que demorou décadas para se materializar. Seus olhos percorreram a plateia, detendo-se momentaneamente em rostos familiares, João, Teresa, Débora, Ricardo, os netos e, finalmente, Luísa. Este instituto leva o nome de João Mendonça, e não poderia ser diferente. Foi dele a visão original, a compreensão profunda de como a arquitetura pode ser um instrumento de cura, de como os espaços que habitamos moldam nossa experiência de vida, especialmente em momentos de vulnerabilidade. João, visivelmente emocionado, acenou discretamente em agradecimento. Mas o verdadeiro nome deste lugar, continuou Antônio, poderia ser o Instituto das Segundas Chances.
porque foi isso que ele representou para mim, uma oportunidade de redenção, de reconexão, de encontrar propósito quando achei que tudo estava perdido. Fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. Quando recebi o diagnóstico da minha doença, caí em um abismo de amargura e isolamento. Tudo que construí ao longo de décadas, o império empresarial, a fortuna, as propriedades, parecia subitamente vazio, sem sentido. Estava rodeado de luxo, mas completamente sozinho. Teresa o observava com olhos marejados, assim como Débora, que segurava a mão da mãe em um gesto de solidariedade que teria sido impensável alguns anos antes. Foi então que uma jovem terapeuta entrou na minha vida, continuou Antônio, seu olhar encontrando o de Luísa na plateia. Alguém que, em vez de tentar preencher meu silêncio com palavras vazias de conforto, simplesmente se dispôs a estar presente, a escutar não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Um murmúrio de aprovação percorreu a audiência, enquanto Luísa baixava os olhos visivelmente emocionada. O que aprendi nesse processo de cura, que continua até hoje, é que o verdadeiro silêncio não é ausência, mas presença plena. Não é vazio, mas plenitude. E foi nesse silêncio compartilhado que redescobri conexões que julgava perdidas para sempre. Antônio então contou com surpreendente vulnerabilidade a história da reconciliação com João, do reencontro com Teresa, da reconexão com os filhos e netos, da redescoberta de um propósito maior para sua fortuna e influência. Este instituto, explicou ele, indicando o edifício ao redor, é mais do que um centro médico de excelência. É um manifesto arquitetônico sobre a dignidade humana. Um lugar onde pessoas que enfrentam desafios físicos semelhantes aos meus poderão encontrar não apenas tratamento de ponta, mas um ambiente que respeita sua humanidade integral, que convida à cura através da beleza, da natureza, da arte e, sim, do silêncio. Enquanto concluía seu discurso, Antônio notou algo extraordinário acontecendo na plateia. Pessoas que inicialmente o escutavam com curiosidade ou admiração distante, agora demonstravam uma conexão emocional profunda, lágrimas não contidas, acenos de reconhecimento, expressões de quem encontra em suas palavras um eco de suas próprias experiências. O que desejo para todos que vierem a este lugar, pacientes, familiares, profissionais, é que possam experimentar o que eu tive a sorte de descobrir, que mesmo nos momentos mais sombrios existe a possibilidade de transformação, que nunca é tarde demais para reconectar-se com o que realmente importa, e que às vezes é no silêncio mais profundo que encontramos nossa voz mais autêntica. Quando terminou, o aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Não apenas educado ou protocolar, mas genuinamente emocionado, como se cada pessoa presente tivesse sido tocada de alguma forma por sua jornada. João foi o primeiro a se levantar, seguido por Teresa, e logo toda a plateia estava de pé, em uma ovação que parecia não ter fim. Antônio, visivelmente comovido, fez um gesto chamando João para se juntar a ele no palco. O velho amigo não hesitou, subindo os degraus com agilidade surpreendente para sua idade. Quando os dois se abraçaram, o empresário e o arquiteto, o pragmático e o idealista, os velhos amigos que encontraram o caminho de volta um para o outro, não havia um olho seco na plateia. A fita inaugural foi cortada por 4 mãos. Antônio e João ao centro, ladeados por Ricardo e Débora, simbolizando a continuidade do projeto através das gerações. A imprensa registrou o momento. Flashes dispararam. Aplausos ecoaram, mas para Antônio, o som mais significativo era o do seu próprio coração, finalmente em paz. As horas seguintes foram de celebração. Visitantes explorando as instalações, médicos explicando os equipamentos de última geração, João conduzindo tours arquitetônicos pelos espaços que havia sonhado décadas antes. Antônio circulava lentamente pelos ambientes, recebendo cumprimentos, agradecendo participações, mas principalmente observando como seu investimento ganhava vida própria, transformando-se de conceito em realidade palpável. Ao final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, um pequeno grupo se reuniu no jardim central,
a família Vasconcelos, João e Clara, que chegara de surpresa durante a cerimônia, Teresa e Luísa. Sentados em círculo sob a sombra generosa de árvores nativas, compartilhavam histórias, risadas e, ocasionalmente, confortáveis momentos de silêncio. "Sabe o que mais me emociona?", comentou Teresa, observando o grupo reunido. "Ver como todos vocês encontraram um caminho de volta uns para os outros, como os círculos se fecharam." "Nem todos os círculos precisam se fechar", respondeu Antônio pensativamente. "Alguns podem permanecer abertos, como espirais que continuam a se expandir." João assentiu, compreendendo a metáfora. "Como este instituto. Não é um fim, mas um começo." Os gêmeos, agora com 11 anos, corriam pelo gramado perseguindo uma bola, suas risadas cristalinas ecoando no espaço aberto. Ricardo observava. Os filhos de Débora com um sorriso que misturava afeto e uma pontada de melancolia. Seu próprio casamento havia terminado há anos e não tivera filhos. "Nunca é tarde", disse Antônio suavemente, como se lesse os pensamentos do filho. "Para nada." Ricardo o encarou com surpresa, não acostumado a demonstrações de empatia tão diretas do pai. "Talvez você esteja certo", respondeu finalmente com um sorriso tímido. Clara, esposa de João, uma mulher de presença serena e olhos perspicazes, observava a interação entre pai e filho com interesse. "É extraordinário como os espaços influenciam nossas relações", comentou ela, indicando o jardim ao redor. "Este lugar foi projetado para a cura e já está curando, mesmo antes de receber seu primeiro paciente oficial." As palavras de Clara capturavam perfeitamente o que todos sentiam, que algo mágico estava acontecendo ali, algo que transcendia a simples inauguração de um edifício, por mais significativo que fosse. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, Antônio pediu para ficar um pouco mais, mesmo depois que os outros começaram a se retirar. Luísa, percebendo seu desejo de um momento a sós com o lugar, coordenou discretamente a saída do grupo, prometendo se juntar a eles mais tarde para o jantar de celebração. Quando todos partiram, ela retornou ao jardim, encontrando Antônio. Exatamente onde o deixara, sentado em um banco de madeira, contemplando o edifício que brilhava com as últimas luzes do dia. "Obrigado", disse ele simplesmente quando ela se aproximou. "Pelo quê?", perguntou Luísa, sentando-se ao seu lado. "Por tudo. Por entrar na minha vida quando eu estava no fundo do poço. Por me mostrar que ainda havia luz, mesmo quando tudo parecia escuro. Por me reconectar com seu pai, com Teresa, com meus filhos. Por me ajudar a encontrar propósito novamente." Luísa sorriu, seus olhos refletindo o pôr do sol. "Eu apenas abri uma porta, Antônio. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la." Ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a beleza do entardecer e a sensação de dever cumprido que pairava sobre ambos. "Sabe o que aprendi com você?", disse Antônio finalmente.